Ministério Público Federal pede cancelamento das frequências da Jovem Pan por desinformação. O MPF ajuizou uma ação civil pública pedindo o cancelamento de 3 outorgas de frequência de radiodifusão concedidas pelo Estado ao Grupo Jovem Pan. De acordo com o MPF, a ação foi motivada pelo alinhamento da emissora à campanha de desinformação, com veículos sistemática de conteúdos e que atentaram contra o regime democrático. Em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABET, defende a liberdade de programação das empresas e descreve a medida como sendo de extrema e grave. Na ação de 214 páginas protocolada na segunda-feira, o MPF pede também que o grupo seja condenado ao pagamento de R$ 13.400.000 como indenização por danos morais coletivos. O Ministério Público pleiteia ainda que a Justiça Federal obrigue a Jovem Pan a vincular pelo menos 15 vezes por dia, durante 4 meses, mensagens com informações oficiais sobre a confiabilidade do processo eleitoral, usando outros meios. A Jovem Pan disseminou reiteradamente conteúdos que desacreditavam sem provas o processo eleitoral de 2022, atacaram autoridades e instituições da República, incitaram a desobediência e leis de decisões judiciais, defenderam a intervenção das Forças Armadas sobre os poderes civis constituídos e incentivaram a população e subscrever a ordem política social, disse em nota o MPF. As referências da emissora, a rádio emissora, cujo cancelamento é pedido pelo MPF, estão em operação em São Paulo e Brasília. O grupo dispõe ainda de mais de 100 afiliadas, que retransmite o sinal a centenas de municípios em 19 estados, alcançando milhões de ouvintes. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABET, se manifestou a respeito em nota diz: a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão considera muito preocupante a ação civil publicada, ajuizada pelo Ministério Público Federal, a MPF, que solicita o cancelamento das outorgas concedidas à Rádio Jovem Pan News. O cancelamento de uma outorga de radiodifusão é uma medida extrema e grave, sem precedentes no nosso Estado democrático de direito. A liberdade de programação das emissoras é fundamental para o livre exercício do jornalismo e para a existência de um pluralismo de opinião que deve ser sempre apresentado. A ABET estará vigilante na defesa da liberdade de expressão e de imprensa e acompanhará os desdobramentos da ação. O grupo Jovem Pan disse que irá se manifestar apenas no processo judicial. Sobre a ação ajuizada pelo MPF, a defesa do grupo será manifestada exclusivamente nos autos do processo. O grupo Jovem Pan reafirma diariamente, ao longo dos 80 anos, seu compromisso com a sociedade brasileira e a democracia. Eu vou ser bem objetivo. A Denise pode comentar a respeito. A Jovem Pan, 80 anos de jornalismo. A imprensa não pode sofrer esse tipo de situação. Não. Você quer punir por um dirigente, por aquele que fez, que fez o pronunciamento, por da forma. E não o veículo, porque o veículo ele representa a comunicação, Exato. A imprensa. E você Exato. Não pode jamais confundir as coisas. Uhum. Porque, salvo conduta, a gente tem que imaginar o seguinte: a empresa ela tem um dirigente. Esse dirigente sofre as penalidades. Cabe a ele. Exato. Cabe a ele, porque não dá. Em um momento em que um partido político pede uma concessão de TV e ao mesmo tempo o MPF pede uma anulação de concessão. É inaceitável. Que absurdo é esse, gente? É inaceitável. Eu vou iniciar aqui meu comentário trazendo para as pessoas que nos ouvem o que diz o artigo 5º da Constituição Federal. É livre a expressão do pensamento, vedado o anonimato. Esse é das nossas garantias fundamentais. Quando o Ministério Público Federal pede a caça da concessão de uma das maiores, veículos de comunicação no país, isso é muito sério. Um governo que diz defender a democracia, o Estado Democrático de Direito, chancelar uma coisa dessas, eu não sei onde nós vamos parar. É um caminho muito perigoso. E outra coisa que precisa ser observada é o princípio da temperança. É um princípio que norteia o direito desde a Roma Antiga. Nosso direito advém do direito romano. E na Roma Antiga, um dos princípios que norteava o direito
é a temperança. Então, veja, se realmente aconteceu isso, outras medidas podem ser tomadas em relação à emissora Jovem Pan. Multa, sanção, muito bem dito pelo Márcio, que os seus dirigentes sejam punidos, mas você cassar a concessão, né? E aí, se isso acontecer, a proibição dessa rede de comunicação veicular, isso é muito grave. É muito grave. É bom que se traga aqui que esse governo criou o Ministério da Defensoria, da União, da Defesa, da Democracia. Parece um nome muito bonito, a defesa da democracia. Mas qual democracia? Eu tenho uma concepção de democracia. Outros grupos de esquerda têm outra concepção de democracia. Haja vista que o Nicolás Maduro afirma veementemente que na Venezuela existe uma democracia. Será que existe? Então, eu acho que nós estamos transitando por lugares perigosos. Quando você cria um ministério para defender o que é democracia, né? E aí é dita defesa da democracia. Me parece aí que criaram um Ministério da Verdade, mas quem vai dizer qual é essa verdade? Então você cria um ministério para observar o que é dito. Essa é que é a grande verdade. Esse é o ministério onde o ministro Flávio Dino transita e defende. Mas ele vai dizer o que é verdade? Ou eu posso dizer a minha verdade? O Márcio pode dizer a verdade dele? A Rádio Jovem Pan e as outras emissoras? É um caminho muito perigoso e que, se realmente for levado a efeito essa cassação da concessão da Jovem Pan, nós vamos passar por tempos muito difíceis, porque tudo pode ser modulado, inclusive o mal. Vou mais longe. Acho que a liberdade de expressão precisa ser definida, porque o país já viveu uma opressão, já viveu uma ditadura. Já passamos por isso. Já viveu uma ditadura. Censura, observações, tudo isso já se viveu uma ditadura. Tantas coisas precisam ser observadas e acabam passando ao léu, e essa questão da Jovem Pan em específico não dá para admitir. Houve erro, houve excesso, declarou algo que é uma inverdade, retratação, punição, retratação e 13 milhões de multa, e afasta-se os dirigentes, toma-se algumas medidas, mas não acabar com um veículo de mais de 80 anos de existência por simplesmente... Exatamente, e um outro ponto processual que é importante levantar aqui você não pune duas vezes pelo mesmo fato. O nome disso chama-se bis in idem em direito. E o Ministério Público Federal, além da multa, pretende a cassação. Então você vai punir a pessoa duas vezes? É muito desproporcional, é o que eu disse no começo do meu comentário. A temperança está faltando, nesse caso, tá bem claro aí. Às vezes a gente cria monstros, né? E esses monstros, num certo futuro, retornam. 11 horas e aí é a dificuldade. E liberdade de imprensa e, claro, o respeito à concessão de rádio e TV. A comunicação, né? A comunicação tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada.